O programa de hoje tem um tema diferente, mas especial, com grandes convidados especialistas no seguinte tema: resíduos sólidos em Londrina, o lixo que é produzido pela população londrinense. Vamos falar também do lixo reciclável no nosso município. Esses materiais têm sido destinados corretamente? É possível que o município possa ter uma coleta e uma destinação mais organizada, mais correta, ao ponto de ser rentável e não ser como hoje, que realmente onera a Prefeitura de Londrina? E como eu já destaquei para essa discussão tão importante, profissionais de amplo destaque, gabaritados em torno desse tema. Recebo hoje no Clube do Povo 3 dos grandes profissionais que compõem o Observatório de Resíduos Sólidos aqui de Londrina. Comigo, Lilian Aligleri, que possui graduação em administração, mestrado em gestão de negócios e doutorado em administração, realizado na Universidade de São Paulo. É docente associada no Departamento de Administração e coordena o Núcleo Interdisciplinar de Resíduos, o chamado NINTER, da Universidade Estadual de Londrina, e é autora de vários livros, várias publicações sobre gestão e sustentabilidade corporativa. Professora Lilian Aligleri, que bom tê-la aqui. Boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada pelo convite, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, muito obrigado. Recebendo também Caio Vitor Rodrigues, engenheiro civil, mestre em engenharia de edificações e saneamento e doutor em engenharia civil, com todos os títulos obtidos na nossa Universidade Estadual de Londrina. Professor adjunto A no Departamento de Construção Civil da Universidade Estadual de Londrina, lecionando as disciplinas de hidráulica e saneamento geral para o curso de engenharia civil, coordenador do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da UEL desde o ano de 2019, membro do NINTER também, Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Resíduos. Tudo bem, Caio? Que prazer recebê-lo, muito obrigado por estar aqui. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, Caio Vitor Rodrigues. E agora o Felipe Nepomuceno Coimbra Santos, mestre em administração na Universidade Estadual de Londrina, MBA em gestão de pessoas, graduado em engenharia de produção pela Faculdade Pitágoras em 2016, técnico em logística pelo Instituto Federal do Paraná em 2019 e graduado em administração pela Unopar em 2023. Seja bem-vindo, Felipe, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite, estou realmente lisonjeado da gente discutir um tema tão importante e agradecer aí a participação aos ouvintes também. Vamos lá. Legal demais. É sempre bom receber pessoas renomadas com currículos assim tão completos, e é um orgulho para nós realmente. Se você tiver alguma dúvida em torno do tema, pode mandar aqui sua pergunta ou seu questionamento pelo WhatsApp 33340957, 33340957. Um papo para lá de informal, vou fazendo as perguntas e aí vocês vão sabendo dividir quem é o grande especialista para responder cada uma. Mas eu sei que a primeira já é direcionada ao Caio. Qual é a diferença entre lixo e resíduo, Caio? Por favor. Bom, na verdade, a palavra lixo hoje ela não existe na nossa legislação. Certo. Desde 2010, né, com a Lei 12.305, a gente tem uma lei que especifica sobre a gestão de resíduos no Brasil. De todos os tipos. Resíduos sólidos urbanos, resíduos de atividades industriais, de serviços de saúde. E a palavra lixo ela não aparece nessa lei. Justamente porque nós temos que entender que o resíduo, que todo mundo chama de lixo, na verdade, é um material que muitas vezes ele pode ser reaproveitado. Ou seja, lixo não é lixo? Não, muitas vezes não. Hoje, se a gente for fazer uma análise gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos, apenas 20 a 30% do que está dentro dessa massa de lixo, que todo mundo chama, mas na verdade é uma massa de resíduos, apenas de 20 a 30% é o que a gente não consegue aproveitar. Certo. Então, de 70% a 80% é material que a gente pode reaproveitar de outras formas, evitando que esse material seja colocado num aterro sanitário ou descartado de forma irregular. Por isso que a gente procura, tecnicamente, evitar o uso da palavra lixo. Então, nós entendemos tudo como resíduo, que vai ser separado, segregado e reaproveitado de acordo com as suas especificidades. Legal. E existe aquilo que é orgânico. Exatamente. O resíduo orgânico hoje compõe, em média, 50% de toda a massa de resíduos gerada. Esse resíduo orgânico ele pode ser compostado, gerando composto e também evitando que esse material vai ocupar o volume lá no aterro sanitário, que é um espaço
que a gente precisa de uma área muito grande para acomodar toda essa massa de resíduos. Lixo orgânico, restos de alimentos, o papel que a gente limpa a boca, o guardanapo, o papel higiênico usado, é mais ou menos isso? Mais ou menos. Na verdade, o resíduo orgânico é só o resto de alimentos. Só o resto de alimentos. Isso. Tá. Eu confundi com aquilo que não é reutilizável. Isso. Isso que não é reutilizável, tecnicamente a gente chama de rejeito. Rejeito. Que é, por exemplo, o papel higiênico, que é o papel engordurado, aquele que você utilizou para limpar a boca. Mas essa fração corresponde a 20% a 30% só da massa total de resíduos gerados numa cidade. Perfeito. Então, nós temos aí bastante potencialidade em reutilizar esse material. Por isso que a gente não chama de lixo e a gente chama de resíduo. Lilian? É importante destacar que o orgânico ele não deveria ir para o aterro, embora é o que acontece na grande maioria, ou talvez em todos os municípios do Brasil. Mas numa perspectiva ideal, o que é orgânico, ele deveria ser compostado. Então, para o aterro, vai só esse rejeito mesmo. E por que está indo isso para o aterro? Por conta de uma falha. Quem está falhando? Aí é uma falha sistêmica, que vai desde o cidadão que não sabe separar direito na sua casa, porque tudo começa na separação em casa. Aonde eu coloco meu orgânico, aonde eu coloco meu rejeito e aonde eu coloco meu reciclável. Não começa tudo na separação. Então, vai desde o cidadão até uma dificuldade que nós temos hoje no Brasil, inclusive tecnológica, de fazer funcionar, por exemplo, uma compostagem em grande quantidade, numa massa elevada, né? Então, assim, nós temos vários elementos que compõem essa dificuldade, essa deficiência no Brasil de fazer o que está previsto na legislação de 2010 funcionar. Certo. Perfeito. Grande assunto de extrema relevância. Bom, gostaria de saber mais em torno do NINTER, né? O Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Resíduos. Quando ele foi criado, por que vocês tiveram essa ideia? Quais são os reais objetivos em torno do NINTER, que eu já estou percebendo que é de suma importância no nosso município. E aí, verdadeiros especialistas podem dar um rumo para aquilo que o município precisa fazer, precisa ter, precisa caminhar, para voltar a tornar Londrina uma cidade referência em torno disso. Porque recentemente fiz uma entrevista com você, né, Lilian? E você disse, Londrina, há um tempo atrás, era referência em torno disso tudo. Mas acabou, com o tempo, se perdendo. E a gente precisa voltar. Mas sobre o NINTER, por favor. Então, o NINTER, que é esse Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Resíduos da Universidade Estadual de Londrina, ele é formado por pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Professores, profissionais, especialistas na área e estudantes. E esse grupo de trabalho multidisciplinar analisa e discute a temática de resíduos sobre várias perspectivas. Então, nós temos professores da engenharia civil, nós temos professores da administração, nós temos professores do design para redesenhar processos, da biologia, da saúde, enfermagem. E o NINTER ele busca contribuir localmente com análises e propostas de ações e soluções. Inclusive, então, nesse nosso trabalho, a gente tem algumas frentes de trabalho. Uma delas é o Observatório de Resíduos, que foi colocado dentro do núcleo recentemente para acompanhar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em Londrina, como é que isso está, a partir de indicadores que sejam facilmente compreensíveis pela população. Inclusive, nós lançamos em junho um relatório, está disponível no site do... Aliás, parabéns pelo relatório. Foi você, Felipe, que coordenou, né? Mesmo. Nossa, parabéns. Super completo, de fácil entendimento. Muitas vezes não é fácil um leigo ler um gráfico, mas ali está muito explicativo, muito didático. E existem as explicações escritas também, né? Eu gostei demais. Então, faço aqui os elogios a vocês. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado. E esse era o propósito, inclusive, desse relatório, é que ele fosse compreensível para uma pessoa que não estuda a temática, mas que queira, inclusive, acompanhar uma política pública. Sim, afinal, todo mundo produz, né, esses resíduos, os materiais, e todo mundo precisa fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Exatamente. E aí, nesse propósito, então, o NINTER ele vem acompanhando algumas ações, contribuindo com outros grupos de trabalho local para melhorar a política e também implementando uma ação. Nós vamos implementar agora uma ação de sensibilização ambiental em condomínios residenciais, onde os alunos da UEL serão agentes mobilizadores para educar, formar e capacitar os moradores. Quer dizer, o que eu faço com
aquela embalagem que eu gerei, eu devo lavar, não devo lavar? Eu coloco no reciclável, eu coloco no rejeito. Então, essas informações todas, né, os alunos da UEL vão estar começando a trabalhar nos condomínios. Então, é mais uma contribuição do núcleo para a realidade local e para a gente poder estar melhorando ainda mais a situação que nós nos temos. Nos condomínios verticais do centro de Londrina, Gleba Palhano, ou nos horizontais que são mais afastados? Nesse primeiro momento, são condomínios verticais. Em toda a cidade. Então, é um condomínio onde o estudante da UEL mora. Perfeito. Então, aí vai... A gente acredita que vai abarcar toda a cidade. A gente começa com 50 condomínios agora e depois a gente vai ampliando esse processo para que mais pessoas tenham informação. Porque eu também não posso exigir um comportamento adequado se as pessoas não sabem, inclusive, nem como agir. Então, como é que eu vou dizer? Não, tá tudo errado, né? A cidade não está avançando. Mas as pessoas realmente sabem, lá no começo, na ponta, como separar adequadamente? Não sabem, porque eu mesmo já errei aqui no começo, né? Eu não falei o que era rejeito, chamei de orgânico? Então, claro que eu quis dizer uma coisa, mas estava pensando na outra. Mas é verdade, porque eu vejo pelo meu próprio condomínio. Existe lá uma pessoa que é destinada para isso, para a separação do lixo. E eu vejo que essa pessoa tem muita dificuldade, né, em poder definir o que fazer, como fazer, para onde deve ir. E eu sinto que ele tem dúvidas em torno disso. E até mesmo o condomínio precisa adequar-se de uma forma melhor, oferecer estrutura para esse profissional que vai separar tudo isso. Abordagens, como será a abordagem dos alunos da UEL? Irão de condomínio em condomínio, conversando com essas pessoas responsáveis, com o síndico? Como que vai ser? Através de um material distribuído? Esse trabalho que nós vamos começar agora, já em outubro, ele vai capacitar esses estudantes para que eles ajam nos condomínios onde eles moram. Certo. Então, cada estudante vai trabalhar no condomínio, vai atuar como mobilizador no condomínio onde mora. Então, existe um processo de reestruturação física do local, é claro, pequenos ajustes que é possível fazer. Existe uma proposta interessante nesse projeto e para esses prédios que vão entrar no projeto, que é a separação do óleo, em especial. Porque o óleo de cozinha hoje, o que você faz com o óleo de cozinha? Muitas pessoas não sabem o que fazer, acaba jogando na pia e isso é um problema sério. Né? Você ter a caixa de gordura já é essencial para isso ou não? A caixa de gordura, ela ajuda a fazer a separação, né? Mas não absorve tudo. Não, por isso que o óleo de cozinha a gente não pode jogar na rede de esgoto. Inclusive, isso prejudica a própria rede coletora de esgoto e a própria estação de tratamento de esgoto. Escutou aí? Você que cozinha, dona de casa, aliás, não tem mais essa, né? Todo mundo é dono de casa, todo mundo faz alguma coisa dentro de casa. Pelo menos na minha casa é assim, né? Não tem essa da mulher fazer, não. Cada um faz um dia o seu, ou todo mundo junto. Não dá pra jogar óleo de cozinha na pia. Em Londrina, já houve épocas em que nós tínhamos locais mais fáceis para levar esses materiais. Hoje em dia meio que se perdeu, a imprensa divulga pouco. Vocês sabem aonde levar o bendito do óleo usado de cozinha? Hoje nós temos algumas iniciativas, como por exemplo da Caritas, né, que ela disponibiliza alguns pontos dentro da cidade para você levar o óleo, né? Daí você leva numa embalagem recipiente e joga lá. E despeja esse óleo nesse recipiente maior, que depois eles passam coletando. Esse óleo é usado como matéria-prima para a fabricação de sabão, por exemplo. Ah, bacana. Mas não existe uma rede sistematizada disso. Né? O ideal seria, né? Sim. Tanto que dentro desse projeto que a Línia comentou, dos condomínios, a parceria, nós temos essa parceria com a Caritas, que justamente ela vai disponibilizar um desse recipiente maior, acho que se não me engano de 200 litros, para que os moradores então façam, né, a coleta desse óleo de maneira correta e separado para que não então descarte na pia de casa. A Caritas ligada à Arquidiocese de Londrina, né? Exato. É isso, bacana. Bom, vamos colocar o Felipe aqui na roda. Eu tenho uma pergunta que deve ser muito difícil para o Felipe responder. O que são o que compõem os chamados resíduos sólidos urbanos, Felipe? Deve ser muito complicado para você responder isso pra gente. Então, dentro dessa classificação, como o Caio estava falando, o Caio pode complementar que essa parte mais técnica compete a ele. O Caio é o cara. E aí, eu acho que dentro dessa nomenclatura a gente tem algumas divisões do que a gente chama de resíduos. Então a gente trabalha, por exemplo, dentro do observatório,
a gente chama de resíduos sólidos urbanos, mas a gente tem resíduos hospitalares, a gente tem o próprio orgânico, e a gente tem uma série dessas classificações que separam esses resíduos em categorias, né? Tanto que por isso que a gente tem essa nomenclatura de resíduos, uma vez que depende tanto da sua origem, da composição desse resíduo, para a gente incluir ele em uma dessas categorias. Perfeito. E aí, se o Caio quiser falar um pouco melhor sobre essas várias categorias que a gente tem, quando a gente está falando de resíduos sólidos, urbanos é uma categoria. Quando a gente está falando de resíduos hospitalares, a gente está chamando de outra categoria. Aí a gente tem os rejeitos, temos os orgânicos, como você mencionou, e a partir disso a gente vai colocando esses resíduos em, vamos dizer, em pequenas classificações, até porque a partir do tipo de resíduo muda o tipo de tratamento, muda a destinação, muda como que a gente vai lidar com ele, e aí isso vai mudar de acordo com esse tipo e a classificação. Claro. Caio, Vamos pode lá falar então, um pouco. Caio. Vamos entrar nessa classificação, enfim, as diferenças, né, dos RSUs, resíduos sólidos urbanos, dentro de suas diferentes classificações, como disse Felipe. Os resíduos sólidos urbanos, ele compõe um resíduo que é gerado em cada domicílio, mais os resíduos gerados nos serviços de limpeza urbana. Tá. Ou, por exemplo, capina, roçagem, varrição. Perfeito. Então, são os RDCs, né, que os resíduos sólidos RSD, os resíduos sólidos domiciliares, e os resíduos de limpeza urbana. Por exemplo, a SEMA vai e faz uma poda numa árvore, Isso. tá? E aí esse é um resíduo de limpeza urbana que se soma ao resíduo sólido urbano dentro do município. Isso, daí a roçagem do mato de terrenos particulares. Então, aí o que é particular daí é a responsabilidade de cada proprietário, né? Então, aí... Mas daí tem aquela que a CMTU vai, faz a roçagem, entrega um boletinho pro rapaz, é uma multa. Isso. Então aqui, ó, Porque sujão. Teoricamente, o que você tem que fazer? Você é dono de um terreno vazio, né? Você tem que roçar o mato, limpar esse terreno. É obrigação Exatamente, sua. é. Agora, quando você roça o terreno, qual que é o problema? Onde eu vou levar aquele material? É onde eu vou levar esse resíduo. Por isso que dentro de uma logística de uma cidade, dentro da gestão dos resíduos, é importante que as cidades tenham os pontos de entrega voluntária de resíduos. PEVs. E Londrina só tem um funcionando. Nós temos dois, né? Mas só um que tá aberto para a população, não é? Agora eu não sei essa informação direito, mas eu sei que tem um no Califórnia e um no Vista Bela. Né? São os dois PEVs. Não, são os dois mesmo, é. Tá. Recentemente teve até um incêndio Isso. no Vista Bela, que foi provocado por uma pessoa em situação de rua, que estaria fora de sua consciência por ser usuário de entorpecentes. Ela gerou um dano danado lá. E o do Califórnia também, é verdade. Então, por isso que a gente fala de resíduo sólido urbano, porque poda, capina, esse tipo de resíduo, a gente não gera todas as residências, todas as casas, mas eventualmente é gerado. Os resíduos volumosos também. Por exemplo, um sofá velho, uma geladeira que não funciona. Então, todo esse material que a gente muitas vezes chama de resíduo volumoso, porque é um resíduo que ocupa grande volume, ele não faz parte da logística diária da coleta convencional dos resíduos. Mas a prefeitura, ela tem que colaborar com o munícipe para que ele tenha um ponto adequado para fazer esse descarte. Agora, porque muita gente acha que o terreno baldio da casa ao lado é esse local. Isso. Ou o fundo de vale. Exatamente. É tranquilo jogar ali, né? É mais fácil, né? Não onera, não dá tanta fadiga, né? Aí só até para complementar, Londrina, se a gente pegar o Plano Municipal lá de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, que foi um documento elaborado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Londrina foi identificado em 2021 350 pontos de descarte irregular de resíduos. Sim. Justamente porque a gente tem 2 PEVs apenas para atender um município bastante grande, e as pessoas também não têm essa educação, né, de fazer o descarte adequado. E a prefeitura vai diminuir esses 350 para 100 pontos e dali a alguns meses voltam os 350, né? Sujos como eram anteriormente. Isso que não dá para entender. Não dá para entender. E aí, só para complementar, daí dentro da sua casa você gera 3 frações do resíduo domiciliar, que é o orgânico, o rejeito e o reciclável. Dessas três frações, a gente deveria enviar para o aterro sanitário só que é o rejeito, que é o material que não tem aproveitamento, nem como compostagem, nem como reciclagem. O ideal seria isso. Isso, que é uma faixa de 20% a 30% da massa que a gente gera de resíduos. Que é o rejeito que a gente já falou anteriormente. O guardanapo que a gente limpa a boca, o lixo do banheiro que a gente vai no banheiro, Exato. O absorvente, Exato. O fio dental. Exato. Basicamente, dentro de uma residência, é o lixo do banheiro. Basicamente. Lógico, alguns resíduos que a gente acaba gerando na cozinha também, mas principalmente o que a gente gera no banheiro seria o rejeito.
Só 30% da massa que a gente produz, é isso. O restante a gente poderia reaproveitar de alguma forma. E o restante vai para lá e a gente está jogando dinheiro fora. Sim, e é um custo não só para a prefeitura, para nós munícipes também, porque a gente todo ano paga a taxa de lixo. O que é isso? É preguiça? É negligenciar ou é falta de educação? Eu acho que é um problema, assim, como a Lilian disse, é um problema sistêmico do Brasil. Né? Isso é um problema, não é só de Londrina. É um problema a nível nacional. Aliás, no relatório de vocês, eu estava vendo que Londrina até tá... Então, em termos de algumas comparações aí, Londrina está até bem, né? Sim, a gente tem índices melhores que muitas cidades aqui do Paraná. Exato. Então, não é um problema local, é um problema nacional. Mas as medidas também podem ser tomadas localmente. É global, Felipe? É global, né? A dificuldade com resíduos, obviamente, a gente não pode parametrizar e comparar Brasil com outras regiões, né? Principalmente com a Europa, que tem aí excelentes resultados em algumas iniciativas, mas, inclusive, quando a gente começa a estudar resíduos, e principalmente na época da dissertação, a gente percebe que Londrina já teve índices menores, como a Lília apresentou, né, e na introdução você trouxe. A gente já teve resultados muito bons e dos últimos anos a gente vem cada vez mais decaindo esses resultados, diminuindo a eficiência, a eficácia de algumas áreas, de alguns planos. A gente, por exemplo, o plano municipal, né, o PMGIRS, que é o Plano Municipal de Gestão, a gente... Para o nível de política pública que Londrina tem, a gente só foi desenvolver esse plano 2020, né? 20 para 2021 lançou, 20 a gente começou esse desenvolvimento. Demorou muito para Londrina ter um plano. Então, vamos imaginar que a gente ficou até 2020 sem ter uma política pública específica, sem ter como medir resultados. Então, nós pesquisadores, inclusive a iniciativa do próprio observatório, busca atender essa lacuna. Sim. De ter uma fonte confiável científica de informação, tanto para o munícipe e para os interessados. Porque se a gente pensar que só em 2020... Pensando que Londrina já ganhou prêmios nacionais lá no início da década de 2000 e 2010, entre 2002 e 2010, como destaque nacional de política pública em resíduos. A gente foi fazer um plano só em 2020, né? Então a gente demorou muito fazer isso, e uma das propostas do próprio observatório para complementar é, nas próximas edições, acompanhar esse plano que foi gerado em 2020, né? No plano tem metas e... um norte, né, para a política pública municipal, e a gente espera também nos próximos documentos acompanhar esse plano, porque um dos nossos papéis também como munícipes é acompanhar esses resultados, ver o que está sendo efetivado ou não, né? O plano está lá, foi desenvolvido, inclusive eu abordo várias perspectivas de como esse plano foi desenvolvido na minha dissertação de mestrado. A gente também tivemos algumas limitações no que tange a participação e opinião pública, mas, de qualquer forma, a gente está aqui e o objetivo do observatório também é acompanhar esse plano para ver se, de fato, o que foi colocado lá vai ser efetivado nas próximas gestões. Perfeito, precisamos cobrar, estar em cima, né? Um trabalho belíssimo, de muito objetivo, de muita conclusão também. Isso precisa ser levado adiante, não apenas pelo poder público, mas o londrinense tomar a própria iniciativa, cada um fazer aquilo que lhe cabe fazer para a gente mudar o cenário, mudar a realidade. 17h23, primeiro bloco concluído. Já já a gente volta. O tema hoje, resíduos sólidos em Londrina. Aquilo que a gente chama de lixo, para um dos maiores especialistas aqui da cidade, não é lixo não. O Caio explicou muito bem essa questão. A gente vai voltar a falar, inclusive, do documento, da exigência do Ministério Público para com, né, essa legislação, as próximas, e muito dentro disso do que o Felipe falou também. Tudo isso precisa mudar, esse cenário, a gente precisa contribuir para uma mudança. Intervalo, Pedro Gomes, já já a gente volta. Você está ouvindo Clube do Povo. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados, servindo você. Almeida.
O maior evento de rock nacional está de volta. Vem aí, Londrina Rock Festival 2024. Samuel Rosa, Paula Toller, Legião Urbana, Detonautas Acústico 20 anos. 9 de novembro, sábado, no Parque Nem Braga. Uma mega estrutura para vivermos essa experiência inesquecível. Garanta seu ingresso antecipado em blueticket.com.br. Londrina Rock Festival, 9 de novembro, no Parque Nem Braga. Mais um evento, MG Entretenimento e Prime. Já é verão no OutletCenter.br. Liquida mais marcas, toda loja com até 70% de desconto. O outlet mais querido da região. Pare o que está fazendo e preste atenção. T-shirts, camisetas de grandes marcas, várias opções e modelos com 70% de desconto. Peças a partir de R$20. Jeans feminino nova coleção por apenas R$ 69,90. No OutletCenter.br, com pouco dinheiro, você fica na moda e ainda parcela tudo em até 10 vezes. São milhares de peças selecionadas no verão de 30% a 70% de desconto. O melhor da moda básica com até 70%. Isso mesmo, até 70% mais barato que os melhores shoppings. A promoção mais insana da estação. Marcas famosas e autênticas. Muito estoque, variedade e qualidade com até 70%. Liquida mais marcas do OutletCenter.br. Falar que ouviu aqui, tem um brinde especial pra você separado te esperando. Clube FM. Clube FM. Abastecendo no Posto Santo Expedito, você roda mais. Combustíveis de qualidade e a melhor troca de óleo. Enquanto a equipe cuida do seu veículo, fique à vontade na conveniência mais gostosa de Londrina. Posto Santo Expedito, um posto completo. Avenida Arthur Thomas 460. Vem pra cá, Posto Santo Expedito. Forte Limpe, agora em nova loja para melhor atendê-lo. Uma linda loja mais ampla e bem localizada, com variedade de produtos de limpeza, higiene e acessórios para sua casa ou empresa e o melhor, com preços de atacado. Passe na Forte Limpe em Cambé. Você vai se surpreender. Avenida Roberto Conceição, 135. Fone 3154-6161. Piccoli Embalagens, o parceiro comercial ideal para embalagens, descartáveis e muito mais, com atendimento campeão para Londrina e região. Ligue 3336-0101. Sempre um bom motivo para comprar na Piccoli Embalagens. Arthur Thomas 2420. A Honda Blockton tem de tudo. Compra e venda de seminovos, consórcio, moto 0 km com os melhores preços e menores taxas. Oficina especializada, além de uma loja completa de acessórios para 2 rodas. E mais, na Blockton você pode ficar cara a cara com a nova Honda XR300L Tornado. Mais potência, versatilidade e segurança para você no asfalto e nas trilhas. Agende seu test drive na Blockton de Londrina, Avenidas Higienópolis ou Tiradentes, e sinta a adrenalina do off-road. Blockton, na maior você pode. Alegria! Primavera. Clube FM. A sua revenda gigante de seminovos com glamour de concessionária à sua disposição. Vem ser cliente Caldarelli Veículos. Aqui, a promoção acontece e a negociação é sem pegadinhas. Caldarelli Veículos, JK 978. Vem aí a 8ª edição da Go Pink, corrida e caminhada do Hospital do Câncer de Londrina, neste dia 13 de outubro, um domingo com largada às 7 horas da manhã. Corredores profissionais e amadores vão se encontrar no aterro do Lago Igapó 2 em prol da conscientização sobre o câncer de mama. Inscrições ticketsportes.com.br. Go Pink, realização Hospital do Câncer de Londrina e Movimento Outubro Rosa. Apoio Clube FM, a rádio que mais cresce em Londrina e no Paraná. Valmir Martins está apresentando na Clube FM Clube do Povo. Participe através do 33340957. Valmir Martins. Isso, de volta. Clube do Povo desta terça, 1º de outubro, recebendo grandes profissionais em torno de um grande tema. A gente está falando de resíduos sólidos, vamos falar mais da reciclagem
em Londrina, tudo que é produzido pela população londrinense, isso deveria ser melhor destinado, corretamente destinado, né? É rentável tudo isso que a gente produz, por que o município está gastando demais em torno disso? Enfim, o londrinense pode fazer um pouco mais, recebendo a Lilian Aligleri, o Felipe Nepomuceno Coimbra Santos e o Caio Vitor Rodrigues, 3 dos principais especialistas que compõem o Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Resíduos. Bom, Felipe, em torno do observatório que você mesmo coordenou e eu já elogiei, qual foi o grande propósito? A intuição de vocês, obviamente que falou mais alto, mas os estudos, a capacitação, a expertise adquirida em torno de vossos estudos. Bem, acho que primeiro nós ficamos felizes com o seu comentário, né, em dizer que o observatório ficou numa linguagem acessível. Ficou muito legal, cara. Uma vez que essa era a nossa principal discussão nas reuniões. Ó, Pompom, olha pro Pompom. Pompom, você não dá nada pra ele. Ele vai abrir aquilo lá, ele vai esmiuçar, ele vai entender tudo. Então acho que a gente fica feliz porque esse era um dos principais objetivos do observatório, né? Então, todos nós aqui, aí eu vou reforçar a interdisciplinaridade do Ninter, e aí também para quem tiver interesse e curiosidade, na própria página do Ninter, lá no site tem todos os projetos com mais explicações, tem entrevistas de todos nós em outros canais, então artigos publicados, então para quem tiver interesse também pode acessar diretamente o site, tem também a versão do observatório lá, mas uma vez que a gente pesquisa o tema, eu pesquisei política pública ambiental, eu estudei a política pública de resíduos na minha dissertação de mestrado, e aí essa interdisciplinaridade, cada um acaba estudando voltado ali para o seu campo de atuação, né? Claro. E aí a gente percebeu algumas dificuldades como pesquisadores, principalmente de dificuldade de acesso à informação, né? De uma informação que seja fácil de chegar, prática. E não que ela não tenha, tá? Ela existe, tem os canais da CMTU, da prefeitura, mas muitas vezes a gente percebe que esse é um canal de acesso difícil para nós pesquisadores da área, que às vezes a gente não demora a achar uma informação, ou não acha, ou tem alguma divergência. Então o primeiro propósito era colocar isso em um documento para facilitar tanto os interessados e futuros pesquisadores sobre o tema. E aí a gente utilizou uma base de dados do governo federal, né, o CINI, e a gente trabalhou com todas, tecnicamente o CINI é alimentado pelos dados do município. Então o próprio município alimenta esses dados numa plataforma, num site, e a gente trouxe os dados dessa plataforma e fez algumas comparações com os meninos, a Lília e o Caio vai poder explicar um pouco melhor sobre esses dados que a gente encontrou aqui. Então o propósito, na verdade, era esse, era informar o munícipe, a população londrinense, sobre a política pública ambiental de resíduos. A gente trabalhou com equipe técnica de mais ou menos 7 pessoas. Eu me permito ler aqui quem participou da equipe técnica, que realmente ficou um trabalho bem interessante. Isso. Então, o professor Dr. Benilson Borinelli, o professor que é da área de administração da UEL, o professor Dr. Caio Vitor, que está aqui conosco, a professora doutora Camila Dolbeck, que cuidou de toda a imagem, né, e a diagramação, que ficou excelente também. O mestre Edson Henrique Gaspar, eu, professor Felipe Coimbra, e a professora doutora Lília aí compôs essa equipe técnica, né? Então, a gente dividiu o observatório em 3 grandes dimensões, que é a dimensão de governança e controle social, onde a gente analisa a parte mais política pública, participação, se tem local de discussão sobre o tema, se esses locais apresentam um grau de efetividade, os conselhos, essa parte mais institucional da política pública. Depois a gente veio para a econômica e financeira, onde a gente estudou aspectos como custo da coleta, despesa, receita arrecadada, autossuficiência, e depois dividimos aí na geração e manejo dos resíduos domiciliares. Então a gente fala aí do aterro, como o Caio vai apresentar, a gente fala dos pontos, né, de entrega voluntária, a gente fala da massa total destinada ao aterro, da compostagem, a gente traz vários dados aí relacionados a isso, como você bem pontuou no início, a gente tenta trazer um recurso visual, né? Então gráficos que sejam de fácil compreensão, mesmo para quem não tenha tanto acesso, e uma parte de explicação que aí cada profissional focou, vamos dizer,
no desenho e na explicação desses dados. Exato. Em alguns indicadores, a gente fez comparações com outras cidades do mesmo, do porte semelhante ou do próprio Paraná, aqui no caso de Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, a própria Curitiba apareceu em alguns indicadores para a gente também entender essa relação de o que tá bom e o que não tá comparado ao próprio Paraná, né? Então, por isso que o Caio reforçou no início que é um problema a nível de Brasil, porque, como ele bem diz, a gente ainda tem índices que estão ainda melhor do que outras cidades, mas a gente sempre fala isso, tá? Não significa que a gente está melhor em algum indicador que outra cidade, exatamente, que a gente não pode avançar e não precisa avançar. E Londrina, né? tem a obrigação de voltar a ser referência, porque um dia já foi. Se conseguimos ser, precisamos voltar. E talvez um relaxamento tenha acontecido por parte do londrinense, por parte do poder público. Isso não pode acontecer. Só duas coisas em torno desse material aí que é brilhante. Primeiro, todo londrinense deveria ter um material como esse. Deveria observar e aprender. Ele não é um manual, mas ele é como se fosse. Porque ele se auto-explica, né? Você começa a observar, você já entende tudo. Ele não está ali te ensinando o que fazer, mas ele está apontando aonde está errado, o que está acontecendo, e você mesmo tem a percepção daquilo que você está fazendo de errado. Então é como se fosse um manual. Gostei demais, um trabalho belíssimo, super valoroso você citar as pessoas que foram responsáveis por ele. Bom, agora em torno do nosso aterro sanitário, Caio, há uma preocupação muito grande, porque a qualquer momento aquilo lá já vai se tornar um gargalo imenso. Exatamente. O aterro de Londrina está dentro da CTR, né, que é a Central de Tratamento de Resíduos. Ele foi inaugurado em novembro de 2010. E se a gente continuar nesse ritmo de produção de resíduos e sem fazer a segregação dos resíduos antes de chegar lá no aterro e só colocar no aterro que é o rejeito, em pouco tempo a gente vai exaurir, vai chegar no final da vida útil desse aterro. E aí vamos para onde? Bom, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Né? Hoje, assim, só para os ouvintes... Ninguém quer aterro perto de casa. Ninguém quer, ninguém precisa, ninguém... E é um problema. Qual o custo de ir para onde também. Exatamente. Né? Hoje, só para os ouvintes terem uma ideia, a CTR, para quem não conhece, ela fica a 30 km do centro da cidade. Né? Então, se a gente pegar ali do Moringão até a CTR, dá aproximadamente 32, 33 quilômetros. Certo. E esse trajeto é feito pelos caminhões compactadores que passam na frente da sua casa, coleta aquele resíduo e vai fazer essa viagem até essa CTR. E o caminhão é movido a diesel? Movido a diesel. Então, e aí, só para também acrescentar essas informações, a gente fez aqui algumas comparações para todo mundo ter uma ideia de quanto que gasta, né? Assim, em termos não só do custo financeiro, mas em termos de óleo diesel, por exemplo. Um caminhão compactador, ele faz aí um rendimento de 2 km por óleo litro de diesel. Minha Nossa Senhora. E por mês, se a gente somar todos os caminhões, todas as rotas aqui do município, aproximadamente são percorridos 110 mil quilômetros mensais para coletar e transportar. Ou seja, a gente tem um gasto muito grande, né, de óleo diesel e também de emissão de CO2. Sim. Aí, para ter uma ideia, né, a gente precisaria plantar 1.000 árvores por mês só para neutralizar o CO2 emitido pelos caminhões compactadores. Ou seja, jamais a gente vai conseguir igualar isso aí. E aí, onde que está ali o ponto que nós, como munícipes, temos que nos atentar? Se a gente separa melhor o resíduo, se a gente evita que a matéria orgânica e que os recicláveis vão para o aterro, essa área útil, essa área do aterro, ela vai durar, vai ter uma vida útil maior. Isso. E aí a gente vai conseguir, então, né, prolongar essa vida útil e economizar com todo esse transporte. Hoje, aproximadamente 1/3 do que é gasto, né, com a coleta é só deslocamento. Ou seja, o caminhão está transportando resíduo e material que tem valor para colocar esse material dentro do aterro e lá ficar. Então, por exemplo, imagine quanto que você pegar 1 tonelada de alumínio que você poderia recuperar, vender esse material e gerar receita, você está gastando para levar essa 1 tonelada de alumínio lá para o aterro. Ele não está te fazendo ganhar dinheiro, e você poderia ganhar dinheiro em torno disso. Ele está te onerando ainda mais. Isso. É uma burrice sem tamanho, não é? A conta mais ou menos que a gente fez, isso custa entre coletar, transportar e operar o aterro, porque também tem um custo a operação daquele aterro, claro. Isso é mais ou menos R$200 por tonelada. Né? Se a gente fizer as contas aí com os dados que a gente tem disponibilizados aí nos sites e nas bases de dados. A Prefeitura de Londrina gasta anualmente com os resíduos sólidos
aqui no município? Hoje está na casa de 55 milhões de reais. 55 por milhões de reais anuais. Isso. Então e esse custo nós pagamos, né? Porque isso está lá na taxa de lixo que a gente paga junto com o IPTU no começo do ano. Londrina, assim, algumas coisas são importantes também destacar. O aterro é um aterro bem operado, né? Comparado com outros municípios. A gente tem um aterro, tem municípios que não tem aterro, só tem lixão. Nós temos a coleta praticamente 100% dos domicílios. Mas o que a gente isso é uma dúvida que eu tenho lá. Alguns municípios, se não me engano, só Maringá e Curitiba tem 100%, não é? Aqui em Londrina, 98, 99. É porque muitas vezes acaba pegando algum distrito, alguma coisa. Tá. Então não é uma situação preocupante. Não. A expansão também dos bairros também. Às vezes a área urbana, que compete é a área urbana, né? Isso. Curitiba tem 100%, Maringá tem 100%. Londrina chega a 97, 98. Mas isso não é um problema. Tá, entendi. O que a gente discute muito é que a gente poderia ter uma gestão mais eficiente no termos de aproveitar melhor esse resíduo, né? E com isso a gente evitar problemas futuros, como por exemplo a questão da área do aterro sanitário. E é interessante destacar aí, né, que a questão do aterro, você tem que, quando ele lota uma vala, você tem que abrir outra vala. Então Londrina já está abrindo mais vala, mais rápido do que foi programado e planejado. Mas essa história aí do citado pelo Caio do Alumínio, para mim é uma ignorância sem tamanho. Porque você está jogando fora dinheiro, literalmente dinheiro, e não apenas isso, você está deixando de ganhar e está fazendo com aquele material que você ganharia te onerar ainda. Você pagar por aquilo que você poderia estar lucrando. É algo surreal para mim. É exatamente esse valor aí. Quer dizer, Londrina hoje gasta para o manejo de 1 tonelada R$200, muitas vezes aterrando resíduos que, segundo os dados que nós levantamos, poderia estar vendendo, os catadores vendem 1 tonelada de resíduo por R$480. Então tem muita coisa que está sendo enterrada que poderia estar gerando renda. R$480 de renda a tonelada, mas acaba virando um custo público de R$200. E esse custo público, como é que é feito o cálculo disso? No final do ano, a CMTU soma todos os gastos e despesas e divide pelo número de domicílios na cidade, pela quantidade de vezes que os caminhões passam na frente das casas das pessoas. Ou seja, nós pagamos esse custo público quando a gente deixa, inclusive, de separar para coleta seletiva. Sim. Então, a gente acaba se auto-onerando. Exatamente. Né? Porque volta pra gente. Eu não estou colocando a culpa no poder público, não. Não. De verdade. Quem tem a obrigação de separar o lixo são os residentes das casas, os funcionários dos edifícios, dos condomínios, que, citamos aqui, precisam separar aquilo que é reciclável, aquilo que não é, né? E tá tudo indo pro aterro, então é erro de todo lado. É erro da parte pública e erro do cidadão. A gente chama de responsabilidade compartilhada, exatamente, né? Mas nesse sentido também é importante a gente pensar que as pessoas muitas vezes não têm acesso à informação. Então a gente precisa também trabalhar com educação ambiental, com projetos como a própria Lília trouxe da sensibilização desse condomínio. É vamos dizer assim, um pontapé inicial também para a gente contribuir com o processo de educação ambiental. Porque como que a gente vai fazer uma separação se a gente não sabe o que eu preciso separar, como eu preciso separar? Muitas vezes os próprios condomínios também não têm uma estrutura adequada, no caso dos condomínios. Sim. Então é um problema que, de fato, cabe a todos nós assumir cada um a sua responsabilidade, mas para a gente também conscientizar o munícipe, o cidadão londrinense, a gente precisa de política de educação ambiental, né? A gente precisa conscientizar essas pessoas, ter campanha, projetos e programas que levem essa informação como a gente está tentando fazer aqui também. Eu não vejo isso acontecer em Londrina há muito tempo. Eu vejo nas escolas. Meu filho mesmo tem educação ambiental dentro da escola. Só que é pra já, não é pra geração futura. É agora. E eu não tô vendo propaganda nenhuma. Faz uns 10 anos que eu não vejo. Sabe? Isso precisa acontecer. 17h43. Rápido intervalo, Pedro Gobes. Já a gente volta para as últimas do Clube do Povo. Sensacional o programa, hein? Precisaríamos de mais umas 3 horas aqui para bater papo com esses especialistas. Você está ouvindo Clube do Povo. Precisa vender seu carro? A Centralto Veículos compra de maneira rápida, segura e com a melhor avaliação. Centralto Veículos na JK em frente ao Blue Tree Hotel em Londrina ou na Roberto Conceição ao lado do posto Opala 29 em Cambé. Anote o zap 99970 1583.
O maior evento de rock nacional está de volta. Vem aí, Londrina Rock Festival 2024. Samuel Rosa, Paula Toller, Legião Urbana, Detonautas Acústico 20 anos. 9 de novembro, sábado, no Parque Nem Braga. Uma mega estrutura para vivermos essa experiência inesquecível. Garanta seu ingresso antecipado em blueticket.com.br. Londrina Rock Festival, 9 de novembro, no Parque Nem Braga. Mais um evento, MG Entretenimento e Prime. Produtos Alcobaça, fazendo parte de suas melhores receitas, conquistando o paladar da família. Estão presentes no seu dia a dia. Uma variedade em temperos deliciosos, farinha de milho, pipoca e pão de queijo, aroma e sabor em tudo que você faça. Produtos Alcobaça. Clube FM. Clube FM. A Imobiliária 4 Projeta apresenta o Tropical Mall, estrategicamente localizado no Jardim Santo Amaro, em Cambé, uma região em pleno crescimento, com 30 lojas a partir de 50 metros quadrados. Nossos espaços são flexíveis e ideal para seu negócio. O Espaço Mall oferecerá opções gastronômicas e espaço kids, além de 73 vagas de estacionamento exclusivas para clientes. Entre em contato e garanta já o seu espaço. É a Imobiliária 4 Projeta, cada vez mais perto de você. Vem cá, tá sofrendo de impotência, ejaculação precoce ou falta de libido? Saiba que mais da metade dos homens a partir dos 40 anos tem algum tipo de impotência. Você não está sozinho e você pode mudar essa realidade. Ligue agora 0800 121 2144 e adquira a Max Life. Só ele tem como princípio ativo no seu blend o Piquenogenol. Esse princípio ativo vasodilata até 10 vezes veias, artérias e até os capilares, congregando todo o sistema circulatório em favor da sua ereção. 0800 121 2144. Promoção de estreia, 50% de desconto. Olhou, sorriu? O amigão sumiu. Vai de Max Life que dá boa! Roupas nacionais e importadas, masculinas, femininas e infantis, todas top de marcas. É com a Rosa Manga Confecções. Roupas de grife e com detalhe, você não precisa sair de casa. Eles levam até você. É só ligar 99907 6361 ou dê uma chegadinha na Albert Einstein 1026. Eu disse Rosa Manga Confecções. Outubro é o mês mundial da visão. Na compra de um par de lentes de grau, o segundo é totalmente grátis. Traga sua receita e veja o mundo em dobro. E o melhor, até 10 vezes sem juros no cartão. Óticas Quintino, 3 lojas em Londrina. Alegria! Primavera. Clube FM. Quer negociação com preço baixo, prazo longo e frete grátis? Então, vem pra Suprema Colchões. Variedade em marcas e densidades de colchões box ou baú, tanto pra casal como solteiro, nos tamanhos Queen ou King. A pronta entrega. Colchões a partir de R$299, facilitado em até 18 vezes nos cartões, sem acréscimo. Suprema Colchões, Rua Serra da Graciosa, 82. Ligue 3328 2020. Valmir Martins está apresentando na Clube FM Clube do Povo. Participe através do 33340957. Valmir Martins. De volta, meu povo. Hoje o assunto resíduos sólidos em Londrina. Outra preocupação, exemplo do aterro sanitário, falamos aqui, né, com o especialista, com o Caio, que está por aqui, mas a Lilian também uma grande especialista dentro de todo esse trabalho do NINTER, Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Resíduos, os PEVs na cidade de Londrina. En passant, já falamos no primeiro bloco a respeito dos PEVs, somente 2 para uma população aí em torno de 600 mil pessoas, né? Pouco menos do que isso. É pouco, né? É muito pouco. Precisaríamos de mais espaços assim, né, Lilian? Com certeza. Todo mundo gera resíduo todo dia. E alguns resíduos que são especiais,
Como, por exemplo, você vai fazer uma construção e aí nessa construção você vai acabar gerando algum tipo de... vai gerar algum rejeito de material de construção. Um entulho, chamado entulho. Esse entulho eu não posso colocar na coleta seletiva, eu não posso colocar na coleta convencional, eu vou ter que levar para um ponto de entrega voluntária. Geralmente a galera contrata as empresas de caçamba, as caçambas ali, eles levam isso pro PEV? Não. Eles levam pra onde, então? Não, é que assim, por exemplo, se você tem uma obra maior, uma reforma maior, você vai contratar uma empresa, né, que vai... E a empresa tem o próprio local para fazer a destinação. Mas os PEVs, ele tá ali para suportar, por exemplo, uma reforminha que você gerou menos de 1 metro cúbico de resíduos. Ah, entendi. Então você tem uma quantidade para cada londinense poder levar. Isso, que é uma quantidade pequena. Às vezes você vai reformar lá, quebrar alguns azulejos do seu banheiro para fazer alguma coisa e gera um volume pequeno. Você não vai contratar uma caçamba. Vai ficar muito oneroso. Isso. Mas aí você tem o PEV para levar esse entulho de no máximo ter 1 metro cúbico de resíduos. Ah, entendi. Mas também no PEV você coloca aquele sofá velho que você não quer mais em casa, que você não tem, né? Que você precisa dar uma destinação, poda de árvore. Então o PEV ele é muito importante para alguns tipos de resíduos. Londrina tem só 2 PEVs. Desses 2 PEVs, é muito pouco. Então, são afastados. E são afastados. Ninguém quer se incomodar com o resíduo. Observe que o resíduo nos incomoda muito, mas ninguém quer se incomodar com o resíduo. Ninguém quer gastar tempo, trabalho. Para que a gente não tenha risco desses depósitos irregulares na cidade, que a gente já destacou aqui, fundo de vale, etc., a gente precisa aumentar o número de PEVs. E por que eu estou falando isso? Porque tem cidades muito menores do que a nossa, como Ponta Grossa, que tem 9 pontos de entrega voluntária. Se tivéssemos 9 aqui, estaríamos no céu. Você pega o Cascavel, tem 5 pontos de entrega voluntária espalhados na cidade. Maringá, se eu tenho que destinar aquele sofá que eu não quero mais, ou aquele eletrodoméstico que eu vou dar fim lá, aquela geladeira velha, eles vêm retirar na sua casa. Você manda pelo WhatsApp, eles passam na sua casa num dia combinado e recolhem. Isso faz parte do serviço público? Serviço público de limpeza desses resíduos. Então, tem a impressão que esse povo está na nossa frente, hein? Só a impressão. A gente precisa rever, sabe, Valmir? Precisamos realmente repensar a questão da gestão dos PEVs, porque se a gente não repensar, vamos continuar tendo resíduo em ponto inadequado, resíduo irregular, e a gente sabe que resíduo e saúde são coisas que andam em paralelo. Sim. Então, esses pontos, geralmente, nós temos um número elevado de casos de dengue, onde a gente tem muito resíduo irregular depositado de maneira inadequada. Caio, você gostaria de complementar também em torno dos PEVs, né? A gente tem alguns trabalhos também que eu já orientei de TCC, nossos trabalhos científicos, que a gente vê que, por exemplo, cada região do município, aí, para atender essa geração de descartes e pontos de descarte regular, cada região deveria ter em torno de 4 a 5 PEVs. Então, se a gente tivesse uma malha e uma de 20 PEVs, a gente estaria bem amparado. Você acha que os 9 de Ponta Grossa não estariam a contento? Não, já ajudaria, com certeza. Certo. Mas o ideal, 20. Por aí, em termos técnicos, para a gente trabalhar com do mesmo tamanho dos 2 que nós temos? Poderia até ser menor. Porque né? daí você teria uma área menor, mas atendendo um raio, né, diferente e assim atendendo uma malha da cidade como um todo. Tem muita coisa que aqui a gente precisa mudar. Bom, eu quero voltar em relação ao aterro sanitário, o CTR, e aí eu vou perguntar para o Felipe. Nós falamos aqui dos materiais, dos rejeitos. Resíduos orgânicos. Perdão, dos orgânicos. Aquilo que a gente produz dentro de casa, né? Que é o resto de alface, o arroz que sobra no prato. Isso deve ir para compostagem. Casca de frutas, Isso deve virar dinheiro. Como é que tá essa separação aqui em Londrina e a gente está ganhando dinheiro com isso? Os nossos dados do observatório apresentam que, em média, de toda a massa e de volume que a gente coleta desses resíduos sólidos urbanos, como o Caio bem explicou, que é esse resíduo domiciliar, 40% desse total é rejeito orgânico, né? E aí, quando a gente pensa nesse rejeito orgânico, aqui a gente trabalha com índice de 0,08 de aproveitamento desse rejeito na compostagem. A média nacional, ela chega aproximadamente a 1%. Então, a gente está um pouco abaixo da média nacional, que é 1%. Londrina está ali posicionado com 0,08%. Desses 40%, a gente estima que tem, em média, 130 mil toneladas de
resíduos orgânicos, né? Dessas 130 mil toneladas, 0,08 apenas são compostados. E como o Caio explicou, isso invade e implica diretamente na exoneração do aterro, né? Porque esses rejeitos que deveriam estar sendo... esse resíduo orgânico que deveria estar sendo aproveitado... Pela compostagem, virando adubo. Exato. E outras iniciativas que a gente tem aí ao longo do Brasil também. Ele está indo para o aterro, como o Caio já explicou, né? Isso diminui a vida útil do aterro, isso faz com que a gente pague um valor maior, porque a gente vai ter menos células no aterro, tudo que ele já explicou anteriormente. Então a gente tem esse problema aí, que a gente está abaixo da média nacional e está bem distante do ideal também, pensando aí na vida útil do aterro e também na educação ambiental que a gente falou, dessa sensibilização, que acho que tem a ver também com o projeto que a Lília vai apresentar, que eu acho que vai contribuir nesse cenário também. Perfeito. E aí a gente entra nesse cenário político atual, né? Eu não vou nem me referir a Londrina, não. Ou apenas Londrina, pessoal. Não vou me referir a apenas Londrina, tá? Entendam bem. Tem gente aí prometendo mundos e fundos em torno do lixo, do reciclável, do sólido, que vai zerar a taxa pro londrinense. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso mesmo, pelo amor de Deus. Não tô falando apenas a cidade de Londrina, não. Gente, infelizmente a gente tá chegando ao final. E aí eu gostaria de parabenizar vocês, porque é um trabalho belíssimo que vocês fizeram. Não apenas para a Universidade Estadual de Londrina, para os alunos, mas para a cidade de modo geral. Eu vou repetir aquilo que eu disse. Eu acho que todo londrinense deveria pegar esse observatório e ter dentro de casa e tê-lo como um manual, porque ele é muito autoexplicativo. Bastou abrir e olhar, qualquer pessoa, não precisa ser especialista, não precisa ter alguém do lado para poder te instruir, você vai saber o que você precisa fazer para mudar essa realidade. Então, muito obrigado pela presença de vocês, a começar por você, Lilian, que a gente tem uma proximidade maior, Lucas Araújo, né? Vosso cônjuge, foi meu grande professor na universidade, me ensinou muita coisa e é um amigo que eu trago para a vida. Então, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo, principalmente por trazer a temática. É uma temática que muitas vezes ela fica escondida, mas que ela impacta diretamente a vida de todos nós em Quantas várias vezes eu me formas. surpreendi aqui com as informações de vocês. Nossa. Então, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. A gente fica à disposição para novos debates e discussões. Teremos. Vocês voltarão aqui. Afinal, são muitos assuntos que ficaram para trás ainda. Precisaríamos de muito mais tempo. Caio, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por ter estado aqui, cara. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sou ouvinte da Rádio Clube nos Jogos do Londrina. Ô, que legal. Então, sempre estou ouvindo jogos. Bora pra São João del Rei, não? Se tiver um lugar no carro, eu tô aí, lá. Rapaz, que isso, ó. Eu só não vou pra São João del Rei porque no outro dia eu tenho que estar aqui nas eleições. E aí eu voltaria 1/3 do Valmir ou 1/4 do Valmir. E não dá, eu tenho que estar aqui por inteiro. Senão eu iria pra São João del Rei pra voltar e trabalhar no outro dia. Voltar senão... com a vaga pra Série B. Exatamente. Legal, cara. Então eu tô muito feliz porque conheço, né, de nome vários de vocês. Conheci o Pompom? Só de nome, pessoalmente não. Só o Pompom de nome. Tem ali fora, tem o Alcir Ramos, tem o Exato, Matheus Zampieri, Eduardo Casarim, Rafael Ribeiro, Casarim, tá tudo aí, ó. Tudo então aí. eu tô muito feliz e lisonjeado de estar aqui. Legal, cara, legal. Na rádio. Muito obrigado. Felipe, parabéns pelo seu trabalho também. Muito obrigado. Mais uma vez, estendo os parabéns a todos os participantes do Observatório, a vocês três e aos outros nomes que você citou. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço a participação, a oportunidade. Eu acho que nós também temos um papel como universidade de divulgar, né, e espalhar esses conhecimentos que a gente produz, né, na UEL ou em outros espaços. Então acho que esse também é um propósito do Ninter, né, como núcleo também de divulgar, espalhar e conscientizar, informar a população e principalmente o munícipe, né, que é aqui onde a gente está inserido. Então eu fico muito feliz mesmo de estar aqui, agradeço a todos a oportunidade. Legal, demais, adorei o programa e a gente vai fazer uma segunda edição dele, não resta a menor dúvida, e cobrar a próxima gestão. Se essa atual gestão foi pouco cobrada, a gente precisa cobrar muito mais a próxima, né? Pra gente ter uma realidade bem diferente, porque o lixo foi esquecido na cidade de Londrina. É bom avisar. 17h58, fim do programa. Tá chegando aí Alcir Ramos e o nosso Balanço Esportivo. Volto amanhã no Bola na Rede. Até lá, valeu, tchau!
Você ouviu na Clube FM, Clube do Povo. Comando Valmir Martins. De segunda a sexta, 17 horas, Clube do Povo. Aqui na Clube, uma rádio pra chamar de sua.